uma das grandes preocupações de Deus, logo após criar o homem, apesar de oferecer ele uma infraestrutura extraordinária, de dar ao homem tudo aquilo que ele precisava para viver, colocar o homem sob o comando de todas as coisas. Mais à frente, o salmista vai dizer que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele entrega aos filhos dos homens. Mas depois de tudo pronto e perfeito, Deus faz uma observação naquilo que criou e se depara com algo que é extremamente preocupante para Ele no que diz respeito ao ser humano: a solidão. Deus olha para Adão e diz: tem alguma coisa que precisa ser aperfeiçoada em tudo isso. Eu preciso criar para você alguém que se relacione com você de uma forma visível. Deus vinha conversar com ele, é verdade. Deus se manifestava a Adão. Mas Deus entende que ele vai precisar de companhia. A história da proposta do casamento, de Gênesis 2, 24, 25, certo? Não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora que lhe seja idônea. É amplificado no Eclesiastes, onde diz que é melhor ser dois do que um, porque o trabalho de dois rende mais do que um, porque o frio que ataca um pode ser aquecido pelos dois, que o inimigo que possa pelejar contra um pode receber a resistência de dois. Nós vemos que a vida é uma caminhada para fazermos em grupo. Eu sei, e Deus me alertava para isso, que parece que nós estamos juntos aqui. Talvez estejamos apenas próximos, sentados um do lado do outro, talvez dirigindo alguma palavra quando somos orientados a cumprimentarmos a pessoa, a darmos uma palavra de motivação. Mas a grande verdade é que já já tudo isso acaba e provavelmente você vai continuar tão sozinho quanto chegou. Independente que você more numa casa cheia, com muitos familiares, mas talvez sempre sozinho, sempre lutando, às vezes, contra a solidão, num ambiente onde tantas pessoas estão por perto, mas ninguém está com você. Quem já não teve essa experiência de estar num lugar com muitas pessoas e de repente alguém olha para você e diz: quem está contigo? E você diz: ninguém aqui, eu estou sozinho. Odiado de pessoas, porém sozinho. Todas as vezes que pessoas se depararam com isso, elas enfrentaram grandes dificuldades, mesmo sendo homens e mulheres de Deus. Ana lutava por um filho praticamente sozinha, porque Eucana tinha filhos com Penina. Para Eucana, seu problema estava resolvido. Ele já tinha aquilo que queria para prosseguir sua prole. Ana dormia com ele muitas noites durante o ano, porque algumas ele tinha que dormir com Penina. Mas mesmo dormindo ao lado de seu marido, Ana se sentia solitária, incompreendida. Eucana disse para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Não, não é, Eucana. Entendeu? Você não é, nem que um, quanto mais.
esse montão de filho que eu poderia ter. Você pega o profeta Elias, e a reclamação de Elias, o cara é poderoso, pede para cair fogo do céu, é íntimo de Deus, o cara é um cara extraordinário, mas ele reclama de solidão. Eu fiquei só. Jezabel e Acabe mataram a maioria dos profetas. Eu estou sozinho. Hoje, irmãos, talvez nós nunca estivemos tão sós. Algumas pessoas acham que nós estamos mais perto do que nunca um do outro, mas isso é uma grande mentira. A maioria dos adolescentes estão vivendo sozinhos dentro do seu quarto. Eu tenho um líder de adolescente que a mãe falou para ele assim: eu não sei mais o que eu faço, minha filha não fala comigo, fica dentro do quarto quase o tempo todo, eu tenho que levar comida, tenho que levar tudo, e ela não sai do quarto. E ele perguntou: o quarto tem ar-condicionado? Ela disse: tem. Desliga. O quarto tem televisão? Tem. Tira. Certo? Remova tudo aquilo que a sustenta naquele ambiente de solidão, que já com calor e sem nada para fazer, ela sai. Não paga a conta do celular. Ok? Então hoje, nós estamos muito solitários. Eu não tenho esse problema não, que eu tenho muitos amigos, dizem que amigos são poucos. Não, eles são difíceis de achar, mas você acha. Eu não tenho problema com amigo. Tem gente que fala para mim assim, o cara tem 50 anos e diz: eu só tenho 1 ou 2 amigos. Eu falo: cara, tu é muito ruim. Durante 50 anos você só fez 1 ou 2? Nossa, certo? Você tem dificuldade de construir relacionamentos salutares e de longo prazo. Então está assim, de mulher casada, viúva, de marido vivo. Assim de homem que tem mulher que não dá para ele. Assim de filho que é órfão de pai vivo. Gente sozinho para caramba, e vem para a igreja, acaba o culto, vai embora sozinho. Se o Espírito Santo não for, vai chorando todo culto. Porque aqui é maneira, as luzes acendem, o louvor ministra, tu chora. Até parece que o outro está preocupado com a sua vida. Já te chamaram até de bonita, até mentiram para você hoje, para tentar te agradar. Mas eu quero te mostrar hoje que para Deus você é importante, ainda que as pessoas não consigam ver sua importância. Que para Deus você é importantíssimo. E eu aprendi uma coisa para viver nesse mundo. Você precisa se apegar com Deus. Porque a maioria das pessoas não gosta de você, só gosta do que você está fazendo. Só gosta do que você tem. Se você não tiver ou não estiver fazendo, elas vão migrar para o próximo. Esses dias eu fui num evento que eu ia durante 4 anos. E quando eu cheguei, tinha um camarada que já tinha 2 anos que ia. E era um evento especial, grande, e que tinha uma sala onde algumas pessoas, convidados, frequentavam. Mas dentro dessa sala tinha uma outra sala, onde a entrada era altamente restrita. E quando eu entrei pela primeira vez, esse cara já estava lá. E aí eu cumprimentei ele, fizemos um relacionamento. No 2º ano, eu fui, ele também foi, entrei na sala. No 3º ano, eu fui e ia entrar na sala com ele quando liberaram a minha entrada e travaram a dele. Quando travaram a dele, eu fiquei esperando ele entrar para continuar a conversa, que eu achei que tinham impedido ele de entrar porque queriam resolver alguma coisa com ele. Moral da história, ele não entrou. E aí eu fiquei preocupado. Por que ele não entrou? E aí uma voz falou no meu íntimo: fica assim não, Cláudio, daqui uns dias tu também não entra. Entendeu? Daqui um dia você vai fazer companhia a ele do lado de fora. Certo? Porque não gostavam dele, gostavam do lugar que ele ocupava, do que ele estava fazendo. É assim que funciona. Se você não aprender a lidar com isso, querido, goste você ou não, o sistema é assim.
Por isso que a vida é para valente. Frouxo, ó, se lasca. É assim que funciona. Então eu vou te mostrar alguns textos e fazer algumas colocações muito simples. E o primeiro texto, se você puder abrir, abra aí João capítulo 5, verso 6. João capítulo 5, o tanque de Betesda é o paralítico. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Quem não vai procurar, diga não vou. Quem não tem nem Bíblia, diz não tem mesmo não. Porque eu estou pedindo vocês para procurar, vocês ficam olhando para mim. Ou vocês já acharam, ou não vão achar mesmo. Também tem pouca luz, nem sei se com essa idade que você tem, você consegue ler com essa iluminação. Capítulo 5, verso 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olhe para mim agora, que é a história de um homem, no tanque de Betesda. Ele é paralítico 38 anos. Quantos anos? Mas é um cara extraordinário, que poderia estar em casa chorando, conformado, decepcionado, porque não andava. Mas ele ouviu a possibilidade de uma cura num tanque de um movimento de água, e queria lembrar você que ele é paralítico. Tinha uma turma que tinha defeito no braço, no olho, e que podia chegar no tanque muito mais rápido que ele, mas ele não está nem aí. Ele queria estar perto de onde as coisas estão acontecendo. Certo? Porque dentro da sua casa, chorando, quietinho, você não vai alcançar é nada. A única coisa que você vai receber lá 1 hora é a morte. Certo? Que não costuma ir rápido para pegar essas pessoas. A morte vai rápido para pegar aqueles que estão felizes. Aqueles que estão sofrendo a morte, olha isso. Deixa quieto esse. Certo? Por isso que as pessoas falam: nossa, fulano é tão bom e morreu. Claro! Deus tem que dar oportunidade aos ruins para ver se melhora. Você pode ver, tem um carro do bandido que saltou o banco, 3 bandidos, está em fuga, bate de frente com o carro dos crentes. Morre quem? E os bandidos fugiram a pé, sem um arranhão. Que injustiça. Nem nada, é isso que é justiça. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele está lá onde as coisas acontecem. Mas ele está lá, o texto diz que estava assim de gente, o tanque de Betesda. Cheio de gente. Mas cada um por si. Todo dia colocava o cara lá de manhã, ia buscar de tarde. Colocava de manhã, e os amigos iam buscar de tarde. Colocava de manhã, ia buscar de tarde. Um dia, quem é que está chegando no tanque? O chefe dos crentes. Jesus chegou, cantando Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Isso. E ele, olha só, ninguém presta atenção no cara, mas o texto diz que quando Jesus, vendo ele deitado, procurou saber quanto tempo ele estava ali, como é que estava. Olha só o nível de importância que Jesus deu a esse camarada. Falou: esse moço aí deitado aí, o da cama. Vai sair 38 anos nessa situação. Vem para aqui todo dia, mas é meio retardatário. Quando a água movimenta, ele, coitado. Alguém mergulha primeiro e deve ir passando por ele, falando assim: curei. Eu imagino que o sonho daquele paralítico era que todo mundo ficasse curado num dia só. Aí a fila diminuía e ele chegava, mas não rolava desse jeito, era um por vez, e nem era garantido. Sistema SUS. Ok? Mais ou menos assim. O maior barato. Meu pai faleceu ano retrasado, e eu fui levar meu pai numa consulta, 86 anos, bravo porque eu levei. Falei: pai, senta que o doutor já vem. Meu pai sentou, eu fiquei em pé. Sentou o médico, e aí o médico falou para o meu pai: seu Hermenegildo,
O que o senhor tem? Meu filho olhou para mim, meu pai olhou para mim. Eu vim aqui, doutor, para saber exatamente isso. Porque eu confesso para o senhor que se eu soubesse o que eu tenho, ó, eu tinha ido na farmácia. E eu estou por trás do meu pai, assim para o médico, ó. Louco. É louco. Preste atenção. Um assunto que não interessava para ninguém, porque às vezes a sua história não interessa para ninguém, mas interessa para Jesus. Às vezes ninguém está preocupado com você, mas ele está preocupado. Ele chegou e falou, como é que é a situação? Alguém falou, esse cara aí, ó, uma situação assim, ó, 38 anos, está paralisado, está assim. Jesus falou, então eu vou lá, ué. Chegou lá e falou com ele assim, olha só, quer ficar são? Uma pergunta dificílima de responder. Quer ficar curado? Qual era a resposta, gente? Qual era a resposta? Sim. Qual era a resposta? Sim. Mas sabe o que ele fala? Deixa eu falar uma coisa para o senhor, moço. Difícil minha vida. Estou aqui há muito tempo. Ninguém me leva lá não. Sabe? Ninguém me leva lá. Todo mundo sabe que eu não consigo andar até lá. Alguém chacoalha a água lá, o anjo, sei lá quem, também não sou obrigado a saber tudo. Nem sei se isso é verdade. Certo? Mas eu estou aqui para ver se acontece alguma coisa. Mas ninguém me leva. Tem algo que machuca mais nele do que a paralisia. A solidão. A indiferença dos outros, que passam por ele todos os dias e não são capazes de notar que ele não tem condições de chegar lá. Pare para pensar nisso. O homem tem a oportunidade da vida dele, ele está conversando com a própria cura. Mas quando ele tem a oportunidade de andar pela primeira vez, Jesus faz perguntas, porque líderes se movem por perguntas e liderados por respostas. Quando nós olhamos Jesus perguntando, você quer ficar são? Ele diz, olha, é muito difícil isso acontecer comigo, porque ninguém me leva lá onde as coisas estão acontecendo. Isso me fere demais, a indiferença dos outros, a incompreensão dos outros. Jesus disse, então levanta, toma a tua cama e vai embora para a sua casa. A mensagem de Jesus provavelmente não foi muito bem administrada. O texto diz que Jesus levanta, estende a mão aí. Isso como Pedro faz. E bota o cara de pé. E diz, segura aqui, querido. Ninguém presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Mas o que você vive não passa em branco por mim. Deus te trouxe aqui para dizer para você hoje que você não está sozinho. Talvez não tenha seres humanos que se interessem pelo seu problema, mas Ele nunca esqueceu de você, porque o seu nome está escrito na palma da mão dEle. É isso que diz a palavra do Senhor. Quando nós entendemos isso e descobrimos que nós não estamos sós, as coisas tomam uma conotação diferente. Jesus liberta aquele homem de uma forma extraordinária, mesmo ele se sentindo sozinho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 9, 21. Essa é a história daquele menino que está endemoniado. E o pai dele leva o garoto para Jesus. Jesus não está, estão os discípulos de Jesus. E aí ele pede ao discípulo que expulse o demônio. O discípulo não consegue expulsar o demônio. Mas Marcos 9, 21, Jesus começa a conversar com o pai do menino. E como na maioria das vezes fazia, ele não respondia nada. Ele só buscava descobrir o que estava acontecendo através de uma pergunta bem direcionada e inteligente. Verso 21, ele pergunta ao pai do menino, há quanto tempo acontece isso com ele? Quanto tempo vocês estão na sua situação? Ou nessa situação? Para quê? Para que Jesus quer saber? Se o menino está possesso 1 dia, 10 dias, 10 anos, não interessa. Ele tem poder para libertar, mas não é isso.
O que Jesus quer mostrar para aquele homem é que aquele homem não está só. Jesus está dando a oportunidade a ele de dizer para Jesus, presta atenção. Qual é o problema? Quanto tempo? Como é que acontece? O que é? Desabafa, conversa comigo, moço. Porque você não tem ninguém para conversar sobre esse assunto. Muitas pessoas entram no meu gabinete para me pedir conselhos. Dos mais simples aos mais atribulados que você pode imaginar. Tem gente que fala tanto que eu não consigo falar. Pastor, vem aqui pedir um conselho ao senhor, porque, olha só, está acontecendo isso assim comigo, assim, 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 e assim, 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 isso, assim, assim. Eu falo, peraí, não, peraí, que eu preciso falar um negócio que senão eu vou esquecer. Isso, assim, 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 assim. Eu falo, mas peraí, que eu vou falar, não, peraí, pastor, que tem um negócio aqui que eu não posso esquecer. Isso. Aí, por final, já não. Aí a pessoa acaba de falar, eu falo, vamos fazer uma oração? Ela fala, claro, e eu oro, Senhor, toma teu filho, tua filha, age com teu poder e glória, manifesta, ó Deus, resolve o problema, equaciona. Aí quando eu termino de orar, ela fala assim, olha pastor, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor é um homem muito sábio. Nossa, foi tão bom ter conversado com o senhor. Mas não falei nada. Deve ser o tolo, quando fica quieto, é considerado sábio, né? Porque a maioria das pessoas só querem conversar, bater um papo. Tem gente que vai me contar umas histórias que eu tenho. Eu já falei isso aqui uma vez, uma mulher me parou. Choronza. Eu louco para ir para casa, tinha marcado o horário com a minha mulher. Entendeu? E aí, ela falou, pastor, estou desesperada, não sei o que eu vou fazer da minha vida e tal. Aí eu vi que o assunto era sério. Aí eu dei, né? Falei, fala comigo, minha irmã, o que é que houve? Aí ela falou, uma coisa para o senhor. Pastor, não estou aguentando mais. Não sei o que eu faço. Falei, fala, minha irmã. Pastor, eu plantei uns alfaces lá na minha casa. E sabe o que é, pastor? A minha casa não tem muro. E do lado, minha vizinha cria umas galinhas. Pastor, as galinhas estão voando. E vão no meu canteiro de manhã, come tudo, cisca tudo. Eu já não estou mais dormindo, eu não estou fazendo nada, eu não sei o que eu faço, eu já falei com a vizinha, e ela não tem galinheiro. E a minha vontade era falar com ela, a senhora já ouviu falar em canja? A senhora mata as galinhas, faz uma canja, e acabou o problema. A mulher estava perdendo a batalha para um frango. Não dormia por causa do... E pior, estava atrapalhando a minha vida, que queria ir para casa para fazer amor. No final da história, o frango já estava virando meu inimigo. E para ir embora rápido, botei a mão nela e falei, vamos orar, irmão, a causa difícil dessa tem que ser Deus. Botei a mão e falei, Senhor, quase que eu falei, toma essa galinha na sua mão, quase. Entendeu? Eu tive que usar o pronome direitinho. Falei, toma aquela galinha na sua mão, Senhor. Mata, bota um gogo, gripe do frango. Faz alguma coisa, mas dá vitória para sua filha. Mas o que aquela mulher estava me dizendo é algo muito simples. Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para desabafar. Eu abracei ela, falei que aquela galinha ia ser vencida e que todo mal seria dilacerado, porque Deus é poderoso para matar as penosas. Menino, você acredita que ela chorou? Pastor, nossa, um conforto. Vou falar com o senhor. O que é isso, solidão? Eu sei que muita gente está rindo pra caramba aqui, mas na hora de ir embora, meu filho, você vai pensando, tem que voltar para casa. Meu Deus. Esse dia a mulher falou para mim assim, pastor, o senhor tem que ir lá em casa, minha casa é um inferno. O senhor tem que ir lá. Eu falei, não costumo frequentar esses ambientes, não, senhora. Chama outro para ir no inferno. O meu assunto é com o céu. Hoje as pessoas estão muito carentes
Sim ou não? Sim, não tenha medo de ouvir as pessoas. A maioria das pessoas que forem te pedir ajuda não querem dinheiro, querem carinho, respeito, atenção. É o que esse homem está reclamando. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Está na hora de você se importar com as pessoas. Está na hora. Eu queria saber qual é o meu ministério. Talvez de ouvidoria. Para numa praça qualquer hora e bota uma placa. Escudo de graça. E vai ver quantos dias você vai ficar lá. Mais de 120 horas. Toda hora estaciona um. O que você quer desabafar? Você me escuta, fala. Ia falar, ouvir, prestando atenção. Às vezes a pessoa nem precisa de conselho. É só um desabafo. Quando nós olhamos para esse texto aqui agora, o que acontece? Jesus falou, quanto tempo está acontecendo isso com ele? Aí o pai falou, olha, isso é um negócio já antigo, um demônio já quase de família, desde pequenininho, acompanha esse menino, joga no fogo, já falei isso aqui, demônio do X-Men, quer matar o garoto, e aquela coisa toda. E aí Jesus falou para ele assim, aí ele fala para Jesus assim, ó, posso falar uma coisa para o senhor? Se o senhor puder libertar meu menino, se o senhor puder fazer alguma coisa. Ele está tão decepcionado que ele não está acreditando nem mais em Jesus. Ele falou, se o senhor puder, porque eu já tentei de tudo. E um demônio teimoso. Jesus falou, vou falar uma coisa para você, rapaz. Eu não quero saber das frustrações que você teve com as pessoas, não. Eu não aceito esse tipo de colocação, não. Se eu posso fazer alguma coisa, então você se decepciona com os outros, e quando vem se relacionar comigo, você pensa que eu sou igual às pessoas que você já conheceu? Então, porque pessoas prometeram para você o que não cumpriram, você vem para o altar falar comigo e acha que eu sou igual a elas? Quando eu falo, eu cumpro. Então não vem com essa historinha para o meu lado, não. Se você decepcionou com um membro da igreja, com um pastorzinho, e agora vem se relacionar comigo e vem estabelecer critérios, se eu posso. Pode falar uma coisa para tu, ô pai do maluquinho? Se você pode crer, eu liberto o menino. Se você não pode, volta para casa com o menino endemoniado. Agora não me trata como os outros. Deus está falando isso para você, se decepcionou com gente, o problema é seu. Aprenda a colocar gente no devido lugar. O dia que alguém gritar com você pela primeira vez, avise para ele, você atravessou a fronteira do relacionamento que eu estabeleço, vai embora. Volte para o outro lado. Escute o que eu vou falar, nenhum homem bate na mulher de primeira. Ele empurra primeiro, xinga primeiro, porque ele quer medir o seu nível de tolerância. Aí você se decepciona com gente e vem para a igreja. Senhor, se o Senhor pode. Jesus falou, o quê? Você que não trate de crer. Aí o homem já estava meio bolado. Falou, vou falar uma verdade para o senhor, eu até estou crendo, mas está ruim. Decepcionei muito durante a caminhada. Tá? Então dá uma ajuda aí na minha incredulidade. Jesus falou, aí tudo bem, parceria. Você crê no que pode, eu te acrescento a fé e vamos falar com o demônio. Aí o menino está lá, todo estribuchadinho assim. Aí Jesus falou, demônio. Por gentileza. Isso, vamos embora. Come on. Vaza, maluco. O demônio deu e foi embora. Sabe o que o pessoal falou? Morreu o menino. Aí matou o garoto. Jesus falou, é ruim fazer milagre perto dos outros assim, né? Essas companhias suas tá ruim. E pior, as suas companhias estão junto com a minha, porque meus discípulos estão tudo aí achando que eu matei o garoto. Aí Jesus fala, menino, levanta. Vai embora para sua casa, meu filho. Os demônios não entram mais em tu, não. Eu vou tentar tirar ele do meu discípulo agora. Você está rindo, mas é sério. O que nós estamos vendo é Jesus procurando saber a história.
para ouvir a pessoa. Quando ele pergunta ao homem a história, e ele diz, isso acontece comigo há muito tempo. Jesus sabe que quem vive uma situação dessa há muito tempo, provavelmente já está com a fé esmorecida, já está com as forças abaladas, porque ele sabe quem você é. Quanto tempo você está lutando para alcançar o que você quer? Você está parecendo Sansão, fazendo força, empurrando moinho, sem sair do lugar, sem ver resultado nenhum. Mas sabe qual é o grande problema? É que a maioria dessas decepções vem dos nossos relacionamentos interpessoais. E aí, quando nós vamos estabelecer um relacionamento divino, nós tratamos Deus com a mesma desconfiança que tratamos os outros. Não é assim não, meu filho. Por mais decepcionado que você esteja com gente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aprenda a tratar isso. Amém? Vamos para o terceiro texto? Esse aqui também é legal. Marcos 10, 49. Só peguei texto conhecido. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, o que você quer que eu te faça? Está Jesus perguntando. Lá vem o cego, conduzido por um discípulo, furando fila, que estava assim de gente, ó. E o discípulo falando, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, faz parte da equipe. Vambora, dá licença, gente, dá licença, dá licença, dá licença. Isso. Quem é esse? Eu que Jesus mandou chamar. E está lá ele. Eu imagino os outros passando e falando, aí, ó, tá vendo? Eu estou na fila andando atrás dele um tempão, vim de longe, canela empoeirada, pé inchado, e agora chama outro que está lá longe para ir, e eu não fui. Presta atenção, Deus não olha a aparência e nem o bolo que você está. Deus olha seu coração. O cara está lá gritando de longe. Jesus parou para quê? Para um cego, mendigo. Ninguém queria saber a história dele, de repente coloca o cara. E aí Jesus fala para ele assim, o que você está querendo que eu te faça, meu filho? Abre o seu coração aí. O que você está afim? Fala comigo, pode falar comigo. Sou Jesus, você não pode me ver, mas eu sou Jesus. O que é isso? Isso é oração que nós fazemos todo dia. Falando com alguém que nós não conseguimos ver. Porque nossa pequenez anula a nossa visão diante de tanta grandeza que Deus é. Aquele que governa o mundo inteiro para te ouvir numa oração. Todos os dias Deus está falando para você o que falou para esse homem. O que você quer, meu filho? Vamos lá. Eu estava com essa coluna assim, lascada. Ontem tomei a injeção e falei com Deus. Falei, Senhor, olha, nem sei se eu posso incomodar o Senhor com um negócio tão fútil como minha coluna. Mas não custa nada, o Senhor está aí mesmo, eu também estou. Então eu já tomei a injeção, então dá uma ajuda aí a fórmula do negócio aqui, para dar uma melhorada. Entendeu? Porque eu estou precisando ainda cumprir 4 agendas, não tinha pregado ontem à noite. Dá uma força aí, poxa. Menino, pensa no negócio que melhorou. Aí cheguei em casa depois e falei, Senhor, valeu, poxa, valeu mesmo, valeu, deu uma ajuda boa, hein? Melhorou tudo não, podia ter melhorado tudo. Mas ainda está dolorido, mas também não pedi direito. Certo? Sim. Jesus falou, o que você quer? Ele falou, eu acho que o senhor está vendo o que eu quero. Acho que dá para o senhor ver, não? O que eu quero? Eu estou afim de ver, Jesus. Ele falou, isso eu já estava vendo. Eu só queria que você conversasse comigo. Você precisa falar com Deus, Já ensinei isso aqui como é que ora. Aqui em umas igrejas vai uns caras loucos, só pode ser. Faz umas orações esquisitas, sabe? Muda o tom de voz. Amados e queridos irmãos, estamos diante do inefável. O que é isso, inefável? Miserável, fala os troços direito. Agora o culto figurou em latim. Fala para nós entender. Certo? Aí o povo pensa que não sabe orar. Orar é muito difícil.
Orar não é nada, é só desabafar. Fala, Senhor, fala uma coisa com o Senhor. Eu não estou aguentando mais esse homem, não. Meu marido mesmo, esse mesmo que o senhor sabe, aí é. Isso. Não sei onde eu estava com a cabeça quando casei com esse homem, Senhor. Aliás, ele nem era tão ruim assim, não. Será que fui eu que atrapalhei a vida dele? Porque esse dia uma mulher me parou e me perguntou. Sabe o que a mulher me perguntou? Casei com um homem que era rico. Ele perdeu tudo. E agora eu posso largar ele? Eu falei, minha filha, quem tinha que largar era ele, você, porque você deu um azar desgraçado para ele. Entendeu? Se ele não quer te largar, fica. Porque esse homem é muito bom. Você entrou na vida, arruinou ele. Então é só orar. Não precisa muito, não. É o nome de Jesus. Senhor Deus, vim falar com o Senhor aqui. É assim que eu falo, ó. Senhor, vim falar com o Senhor. Tudo que o Senhor já sabe. Mas o Senhor mandou falar, então eu vou repetir. Tá bom? Então vamos embora. E a mulher é assim, preciso melhorar isso, preciso fazer isso. Olha aqui, meu filho mais novo, pensa no menino tribulado. Aí tem o mais velho que casou. Olha só, o vizinho aqui está tacando fogo no lixo, está entrando o negócio do meu piso de casa é branco. Parece que tem um aspirador de pó aqui dentro de casa, puxando troço tudo. Cheguei aqui, parecia um sorvete de flocos. Então, eu falo desse jeito com Deus. Desse jeito com Deus. Não tem esse negócio, porque Ele é meu Pai. E Ele se importa comigo. Entendeu? Então vai lá e fala para Ele. Explica sobre sua sogra. Explica sobre seus cunhados. Essa empresa sua que está falindo. Fala tudo. Ah, pastor, não tem assunto para lidar com Deus, para falar com Deus, menino. Me pede que eu tenho tanta coisa. Eu dou assunto para você orar por mim, se você está sem. Você consegue entender? Porque Ele se importa. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O cego falou, estou a fim de ver. Jesus falou, beleza. Ele quer ver, gente. Alguém pode resolver o problema dele? Não. Então, presta atenção, porque eu vou resolver agora. Perdoados estão os teus pecados. Ele falou, peraí, o senhor não entendeu. Eu estou a fim de ver. Eu não falei de pecado. Eu quero é só ver. Ele falou, mas você não está entendendo, querido. Eu tenho uma prioridade que vai além do seu corpo físico. Eu quero colocar seu nome no livro da vida. Não adianta eu te dar visão e você ir para o inferno. Eu não sei o que você procura, eu sei que você precisa. Você precisa ter seu nome escrito no livro, porque Jesus está voltando. Aliás, segundo informações, já saiu de lá. É que esse negócio de guerra está demorando. Ele deve estar fazendo conexão em algum lugar. Você pode estar certeza que já ele está chegando por aí. Certo? É assim que funciona. Então você precisa de um carro, beleza. Você precisa de uma cura, beleza. De um marido, beleza. Certo? Você pode precisar de muita coisa, mas tem uma coisa que para ele é prioridade: sua alma, sua salvação. Porque o dia que você tiver a sua salvação, tu nunca mais anda sozinho. Porque aí agora Ele está contigo. Estarei convosco todos e noite também. É assim. Abrir os olhos do cego. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, vou te fazer só 3. Quem é seu inimigo de verdade? Quem é? Se você que tivesse que achar um inimigo verdadeiro, esquece. Seja responsável. Seu marido é seu maior inimigo, sim ou não? Seus filhos são seus maiores inimigos? Sua sogra é sua maior inimiga? Não, pode ser inimigo, estou falando maior. Seu marido pode... Estou falando maior. Inimigo todos esses são, dependendo do momento. Por isso que a Bíblia diz, ame o próximo como
que a Bíblia está dizendo? Você nunca vai conseguir amar você e o próximo no mesmo momento. Isso é um relacionamento de revezamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Tem dia que eu amo mais a mim do que a minha mulher. E tem dia que eu amo mais a minha mulher do que a mim. E tem dia que eu amo mais um filho do que a mim. Tem dia que meu filho me faz de otário. E eu fico... Nossa, meu Deus, está achando que está indo com milho, eu já estou voltando com a papa, com curau. Mas deixa, porque hoje é dia de amar meu filho mais do que a mim. Mas tem dia que eu amo mais a mim do que meu filho. Eu digo, oh, rapaz, está pensando que eu sou otário? Racha fora daqui que não vai, pronto. Certo? Então, se você quer amar no mesmo momento, você e a outra pessoa, não vai rolar. Você tem que fazer um revezamento de amor. Aí você começa a aprender a lidar com gente. É assim que funciona. Quem é seu maior inimigo? Quem? Quem é seu maior? É o diabo? É ele? Quem acha que o seu maior inimigo é o diabo? Levanta a mão. Ninguém. Aí tem umas 3 pessoas lá que estão achando que o diabo é o maior inimigo dela. Quem aqui acha que o seu maior inimigo é você mesmo? Levanta a mão. Pois é, isso aí mesmo. A pessoa mais perigosa nessa vida sua é você. Pensa num bicho perigoso, para o Cláudio Duarte, é o Cláudio Duarte. Quando ele quer tolerar o intolerável, quando ele não quer estabelecer limite. Preste atenção no que Deus diz para esse camarada. Gênesis, capítulo 4. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. É a conversa de Deus com o abençoado do Caim, que está chateado com o relacionamento interpessoal, porque a oferta do Abel foi aceita e a dele não queimou. Caim ficou aborrecido. Porque hoje o que está matando pessoas não é mais olhar para trás igual a mulher de Ló, é olhar para o lado para ver o que está acontecendo na vida dos outros. Quando ele olhou, a oferta do Caim está queimando, a minha não está. Nossa, que absurdo. Odeio Abel. Aí Deus chegou. Chega aí, Caim. Vamos levar uma conversa aí. Que parada é essa? Se você fizer as coisas direitinho, você acha que eu não vou te aceitar? O que Deus está dizendo para Caim é: torne-se o mais rápido possível responsável das coisas que você faz. As pessoas dão um nome muito feio para responsabilização. Sabe o que é? Castigo. O dia que você trocar a palavra castigo por responsabilização, você vai saber que vive debaixo de lei de semeadura. E que você é responsável por aquilo que faz, por aquilo que fala. Mas a hora que o negócio está ruim, Deus está me castigando. Não, Ele está te responsabilizando pelo que você fez. Sabe o que Deus falou para Davi depois que ele teve um filho com a Batseba e mandou matar Urias? Rapaz, falou, essa aqui a tradução é minha. Deus falou para Davi assim: aí Davi, vou falar uma coisa para tu. Escuta o que eu vou falar. Se você não se preocupa com o seu nome, isso é problema seu. Mas você não vai sujar o meu. Não vai. Ninguém vai falar mal a meu respeito, Davi, por um comportamento seu. Você vai ser responsabilizado pelo que você fez. Seu menino morre da sua casa, a espada não se aparta mais, e você botou chifre no Urias escondido, e vão botar no você em praça pública. Preste atenção, morte do filho, espada na casa, e chifre. E Deus ainda diz que perdoou o pecado dele. Perdoar pecado é uma coisa, tirar de você a responsabilidade é outra. Então seja responsável e não culpado. Qual é a diferença do culpado para o responsável? É que o culpado costuma transferir responsabilidade para os outros. E responsável assume. Quando o culpado quebra um copo, o que ele fala? Quem botou esse copo aqui? Eu falei que aqui não é lugar de copo.
Agora passei aqui, o copo caiu. O copo caiu sozinho? Não. Um burro esbarrou nele. Mas o culpado, me parece que a culpa é dele, ele coloca em quem ele quer. Quem é culpado? Culpado é minha sogra, culpado. Agora olha o responsável quando ele quebra o copo. Gente, quebrei um copo aqui, viu? Não vem ninguém aqui agora para não cortar o pé. Vou tirar os cacos de vidro, vou jogar fora, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar para repor. E quando sair para fazer compra, vou comprar outra embalagem, porque esse é o terceiro copo que quebra essa semana. Porque responsável, ele trabalha para quê? Para resolver o problema. Porque preste atenção. Você acha que a solução do seu problema está com você? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Você lembra de Jesus conversando com o pai do menino, que tem o filho possesso? O que Jesus falou para ele? Se você pode crer, tudo é possível que? Isso. Ele diz, para eu resolver, só está dependendo de tu. Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de você, são de paz e não de mal, certo? E eu estou afinzão de dar para você o fim que você deseja. O ruim é trabalhar contigo. Porque você é um sabotador. Eu estou trabalhando para fazer o bem para você e você está se enfiando no meio do mal. Ô, gente, todos os dias, Deus coloca pessoas para entrar na nossa vida, mais ou menos umas 10 por dia. E o diabo bota 100 para confundir a gente. Aí ele embaralha os 10 com 100 e fala para você, escolhe. Aí tem que ter espiritualidade, sensibilidade, como já foi falado aqui. É assim, a vida é dura, tem que ter habilidade. Entendeu? Ela prossegue. Esse dia alguém falou assim, professor, sua esposa morreu. Eu falei, se minha esposa morrer, vai ser o caos. Minha mulher é o rio que atravessa meu deserto. Uma mulher extraordinária, certo? Eu não, vou falar para você, mas se a minha mulher morrer, eu vou chorar uns 3, 4 dias. Porque se eu chorar muito tempo, vira depressão. Certo? Eu vou ficar muito triste, muito mesmo. Talvez vou parar de pregar uns 2, 3 meses sem cumprir a agenda. Certo? Isso aí já deu quase 4 meses. Aí eu vou ficar mais uns 6 a 8 meses de luto. E depois, meu filho, eu vou ficar assim, ó. Porque a vida continua. Vou procurar a próxima vítima. Eu, na verdade. Você está com um problema financeiro? Deixa eu te dar uma notícia. A solução está com você. Você está com um problema familiar? A solução está contigo. A solução para o seu problema, ela está com você. Você quer passar numa prova? A solução desse problema está com quem? Com você. Você quer casar? Entendeu? A solução desse problema está com você. Pastor, não tem homem? Tem. Escondido. Homem da caverna, que você tem que achar. E outra coisa, quem é mulher aqui que é casada, levanta a mão. A mulher casada. Vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora tem um marido que quer procurar a senhora 3, 4 vezes na semana, glorifica o eterno, porque esse homem acabou, hein? Estou falando sério. Essa garotada nova está jogando videogame. Porque o homem de 35 anos para cima, eu acho que já acabou a forma. Estou falando sério. Os caras não têm vergonha na cara, não tem nada. Nada. Hoje ele fala com a senhora assim, vamos fazer amor, a senhora fala amanhã. Quem é que está lá amanhã? É hoje, filho? Aí você fala, não, menino, não era hoje não, era amanhã. Aí quem é que está lá no dia seguinte? É isso aí, é hoje? Não, garoto, não me sufoca. Ela diz, eu sufoco.
A solução do seu problema está na sua. Agora, preste atenção no que eu vou te falar agora. Seu problema é espiritual ou administrativo? Hein? Qual o seu problema? Você está orando para resolver problema administrativo? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor. Pensa num cara espiritual. Era esse cara. Ela está dizendo para Eliseu: tu sabe que meu marido era um cara íntegro, espiritual, temente a Deus, homem de oração. Mas ele morreu e me deixou todo endividado. E agora eu preciso pagar uma dívida. O problema dela é espiritual ou administrativo? Isso aí. Você precisa fazer uma leitura de que tipo de problema você tem. Se ele vai resolver com oração, ou se ele vai se resolver com uma reestruturação e posicionamento da administração da sua vida. Você vai orar para Deus mudar seu casamento, mas você não gerencia suas emoções. Hoje eu vejo muitas pessoas que não sabem, né, como lidar com essas situações. E quando eu vou ouvir o que elas têm a dizer, e elas vão me pedir oração, eu confesso que às vezes eu fico sem graça, porque parece que eu estou removendo o poder da oração, quando eu digo para elas: minha irmã, não vai dar para orar por isso não, porque isso não é problema espiritual, isso é problema de gestão. Você está endividado, não tem nada a ver com devorador, não tem nada a ver com crise, não tem nada a ver com nada. O que tem a ver é que todas as vezes que o dinheiro vem para a sua mão, você não paga o que você deve, você gasta com coisas. Seu casamento não dá para orar por ele. Não dá para orar, porque eu vou orar e você vai trabalhar contra. Seu filho, por que meu filho está tão rebelde assim? Porque ele foi testando seus limites. E foi atravessando fronteiras sobre fronteiras. Pastor, meu filho quase me bate. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu sou de uma época, aquela senhorinha do coque. Se gritasse com a mulher daquela, meu irmão. Cheguei em casa uma vez, peguei minha mulher chorando. Falei: o que foi, filho? Ela falou: o Caio. Eu falei: Caio? Eu falei: o que o Caio fez com você, meu filho? Meu filho mais velho. Na época tinha uns 17 anos. Ele gritou comigo, falou comigo. Oi, pai. Pai não, irmão. Eu sou marido daquela mulher que está chorando lá na sala. Aí, meu irmão. Tu não grita com a minha mulher. É minha mãe. Baixa esse tom, que eu te arrebento. Mas conselho tutelar. Eu bato no conselho tutelar. Eu vou bater. Deixa eu falar uma coisa para você. Espera aí. Falei: você não grita com a minha mulher, ela tem marido, eu sou um homem. E falei alto, que é para ela escutar lá, né, irmão? Propaganda é a alma do negócio. Falei: rapaz, se tu gritar com a minha mulher de novo, eu te coloco para fora de casa. Não interessa o que ela fez, porque essa casa é minha e dela, nós somos um só. E você cala essa boca. E ele sentou, ficou quietinho. Tão na porta. Ela parecia a passagem que o irmão citou: oi de fogo. E eu cheguei. Ela falou: calma, Cláudio. Falei: calma nada, maluca. Gritaram com a minha mulher, meu irmão. Pensa. Pensa na presença. Oh, meu Deus do céu. Você está rindo, mas o assunto é sério. O
A solução está na sua mão. O maior inimigo é você. E desculpa se o seu problema é espiritual. A maioria não é não, gente. Nem nada, nem nada. Deus está na sua vida. Satanás nem vem. Mas ele usa você. Entendeu? Você não é full time, mas faz freelance. É, não é? Não tem carteira assinada. Mas tem um contrato aí. Volta e meia você está sendo usada. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Mas eu preciso que você entenda que Deus está preocupado com você. Que quer te mostrar que você não está sozinho. Que quer ouvir o que você tem a dizer. Que quer que você entenda que o seu maior inimigo é você e não o diabo. Sabe o que o diabo falou para Deus a respeito de Jó? Também. Ele te serve desse jeito, porque o Senhor protege tudo dele e eu nem posso colocar a mão. Quem protegia as coisas de Jó? Quem? Não. Quem protegia era Jó. Quando ele resolveu viver uma vida digna, bem administrada e espiritual, ele fechou a brecha. O diabo não podia entrar. O próprio diabo disse: eu não consigo entrar na vida desse cara, porque o Senhor bloqueou. E Deus deve estar falando: eu não bloqueei nada. Quem bloqueou foi ele mesmo, com as decisões que ele resolveu tomar. Então é isso. Saia daqui para fechar as brechas do seu casamento, do seu negócio, da sua vida espiritual, porque você é o maior responsável. Sabe qual é o problema das pessoas? São os chamados 3 Cs, certo? Que é começar, continuar e concluir. Quando você começar, continuar e concluir, sua vida vai mudar para sempre. Certo? Coloque isso no seu coração. Saia daqui para viver o extraordinário. Por quê? Porque Jesus está voltando, gente. Já a trombeta toca, nós estamos, pelo menos, eu vou. Falei com a minha mulher, pode ficar com a casa, com o carro, fique com tudo, quando Jesus voltar. Ela falou: eu vou também, com você. Eu falei: vai, mas nós não vamos casado, não. O contrato só vale aqui. Para lá eu vou sozinho, vai que lá pode casar de novo. Eu não... Fica de pé agora. Fecha esse olho seu aí. Quando eu venho, eu peço pessoal para fechar e não fecha. Ixi, calma. Nossa, apagou a luz. Eu falei: o inimigo que chegou. Isso, feche seus olhos. Me ajude aí com barulho santo, sagrado. Feche seus olhos aí, poxa. Ninguém fecha, não adianta. Fica com o olho aberto mesmo. Olha para mim, coruja. Ô, irmão, acende um pouquinho mais lá para trás aí, porque eu gosto de olhar os outros. Fofoqueiro gosta de ver os outros, não é? Pai, em nome de Jesus, o Senhor é onisciente e pode contemplar a todos agora, a todas, pelo poder do nome de Jesus. Toma agora, ó Pai, a cada oração nas tuas mãos. Pessoas que estão narrando sobre sua história, sobre seus traumas, sobre suas frustrações, sobre suas dores, sobre as indiferenças. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de transformação. Muito obrigado por cada vida, cada lar aqui representado. E hoje, Senhor, elas não voltam sozinhas. O Senhor volta com elas. Te damos graças por essas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que a igreja glorificasse e aplaudisse o Senhor. Vem para cá, Sandro. Deus abençoe. Graça e paz.